Olá, queridos colegas da educação infantil. A Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Educação, Juventude e Inovação, apresenta o primeiro episódio dessa série de mini-vídeos que irão discutir assuntos importantes da nossa prática docente. E o tema desse primeiro episódio é Sala de Referência. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Vamos lá! Por que será que na educação infantil chamamos a sala de aula de sala de referência? Vamos entender melhor? A partir do momento que entendemos que nossas crianças podem e devem utilizar variados espaços para aprender, a sala de aula deixa de ser um único espaço de aprendizagem, apesar de ser um espaço extremamente importante. Por conta disso, deixamos de usar o termo sala de aula na educação infantil e adotamos o termo sala de referência. Podemos ter salas de referência dentro ou fora do ambiente escolar, mas com intencionalidade pedagógica, esses espaços passam a ser lugares de pertencimento em que a criança interage, aprende com cada elemento presente nesses ambientes. E isso serve de referencial para que ela se desenvolva de forma integral. E o que justifica termos variados espaços de aprendizagem na educação infantil? Vamos entender? Um espaço de aprendizagem é um lugar mais íntimo, onde a criança se sente pertencida e acolhida. Geralmente é onde acontece o brincar, o explorar, o descobrir, o construir. Também é aquele espaço em que acontece o expressar, o investigar e, em alguns casos, até mesmo o dormir. A partir disso, se fizermos uma reflexão, iremos entender que não existe mais a lógica de sala de aula na educação infantil. Esse ambiente, ele é mais um dos espaços de bem-estar, onde bebês e crianças vão viver suas experiências. O espaço educa, e é nele que a memória busca o que é significativo, o que vai ficar marcado em nossas lembranças. Bem, agora que já vimos o que é uma sala de referência e qual é a importância desse espaço para o desenvolvimento de nossas crianças, vamos entender o que uma boa sala de referência precisa ter? Bom, para tratar esse assunto, vou te propor uma enquete. Pense e responda. O que uma sala de referência deve possuir? E aí, o que você acha? Uma sala de referência precisa ter cores e decorações que prendam a atenção da criança, materiais organizados, guardados nos armários para melhor organização desse espaço, ou uma sala de referência deve ter a exposição dos trabalhos dos estudantes, os materiais acessíveis ao manuseio dessas crianças e o espaço e as práticas organizadas com determinada intencionalidade. Pensa aí e responde. E aí, você acertou? Se acertou, ótimo! Se não acertou, não tem problema. Iremos falar um pouquinho sobre alguns detalhes e itens indispensáveis para a gente montar aquela sala de referência bacana. Vamos lá? Então, aí vão algumas dicas do que não pode faltar numa sala de referência. Primeiro, os materiais de uso do estudante devem ficar em locais acessíveis, em que ele consiga enxergar, manusear e acessar esses materiais sempre que preciso. Os demais materiais devem ficar guardados para evitar o excesso de informação. Segundo, as paredes, varais, murais ou quaisquer outros espaços dessa sala devem ser utilizados para expor as produções dos estudantes, sejam elas individuais ou coletivas, porque isso representa o que eles vivenciam nesse espaço educativo e precisa estar exposto para que eles olhem e interajam com essas produções o tempo todo. Terceiro, eu preciso ter um ambiente que viabilize a organização de um espaço para permitir, por exemplo, propostas de expressão corporal, como dançar, ou trabalhos coletivos, em que o estudante vai precisar de um local para trabalhar em equipe. Quarto, se for utilizar imagens para compor esse ambiente,
Priorize o uso de imagens reais, pois elas dão representatividade e referenciais significativos a essas crianças. E o quinto item que não pode faltar na nossa sala de referência inclui a rotina, que deve ser estabelecida em conjunto com as crianças, e o engajamento desses estudantes na participação dos cuidados da higiene com esse ambiente, que afinal de contas é um ambiente coletivo e precisa da participação de todos na organização e nos cuidados. Em sexto lugar, mas não menos importante, é preciso lembrarmos que as propostas de aprendizagem devem levar em consideração a funcionalidade desse espaço, de modo a garantir a ludicidade, a interação e o desenvolvimento da autonomia desses estudantes. Além de tudo isso que falamos até aqui, uma sala de referência precisa proporcionar aos estudantes um ambiente alfabetizador. Para isso, é interessante organizarmos um cantinho da leitura, com livros e outros materiais de diversos gêneros textuais disponíveis a esse estudante. Também é importante organizarmos momentos como rodas de conversa, de modo que eles explorem a oralidade, o falar e o escutar. O trabalho com o alfabeto é indispensável já na educação infantil. O uso do alfabeto móvel, associado ao alfabeto temático, como aquele que a gente usa com os nomes das crianças, podem ser importantes aliados aí para o desenvolvimento da consciência fonológica. Falando em consciência fonológica, o estímulo à compreensão de rima e aliteração já deve começar desde a educação infantil. O calendário e a rotina também são importantes aliados nesse processo, assim como as produções coletivas com os relatos dos estudantes. Outra coisa importante, pessoal, é preciso ter atenção no momento de organizar e planejar essa sala de referência, de modo que a gente não cometa nenhum erro. Vamos analisar alguns equívocos que podem ser cometidos na hora de organizar e planejar a nossa sala de referência? Vamos lá! O primeiro dele diz respeito à escolha das cores. As cores influenciam diretamente o comportamento das crianças. Um espaço com cores fortes e misturadas pode atrapalhar a concentração dos estudantes. Outro erro que não devemos cometer é o de deixar os materiais de uso dos estudantes guardados, fechados em recipientes. Eles precisam estar disponíveis para visualização e escolha desse estudante no momento em que ele estiver desenvolvendo uma atividade, por exemplo. Outro equívoco comum, que aparece aí no número 3, é o uso de muitos enfeites e personagens que acabam tomando o espaço destinado às produções dos estudantes, além de muitas vezes acabar produzindo um ambiente com certa poluição visual. Muitas vezes, menos é mais. Outro erro que não devemos cometer é o uso de vídeos e outros recursos audiovisuais sem intencionalidade pedagógica e planejamento. Não é porque estamos na educação infantil que vai ser o assistir por assistir ou ouvir por ouvir. Outra armadilha na qual não devemos cair é o trabalho com as letras soltas. Também na educação infantil, nós utilizamos os textos como referência para nortear e desenvolver a percepção e a aquisição da língua escrita. E os estudantes têm textos de diversos gêneros textuais disponíveis ao seu redor. Precisamos utilizá-los. E para fechar a nossa lista de equívocos, devemos ter cuidado quando utilizar as imagens. Lembrem-se, não escolham imagens caricatas. Sempre priorizem imagens reais, que tenham significado aos estudantes. Um exemplo do que a gente não deve utilizar é aquele alfabeto com as letras prontas e imagens associadas. Imagens que muitas vezes não tem nada a ver com o contexto daquele estudante. Então, cuidado para não cair nessa armadilha aí também. Bom, pessoal, por hoje vamos ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante esse momento de aprendizagem. No próximo episódio, vamos falar sobre o relatório. Não percam o próximo episódio, hein? Nos vemos em breve. Até a próxima!